Existe alguma chance de Felipe Luiz ser demitido depois do vice-campeonato na Recopa Sul-Americana? E o Flamengo, que perdeu mais um título, preciso destacar temporada e a carreira do Paquetá, que ilustra bem o atual momento rubro-negro. Preciso falar agora sobre a Libra, um dos grupos responsáveis por representar os clubes nas negociações dos direitos de transmissão está ruindo. Tudo começa na Libra no ano passado, quando o Flamengo exige uma compensação financeira maior do que a dos outros times. Isso causou um estremecimento na Libra. Mas não parou por aí. Mais recentemente, o Banco Daycoval retirou uma proposta de compra de 5% dos direitos de TV. E com esses 5%, vários clubes fariam adiantamentos, como, por exemplo, o Grêmio, que estava disposto a pegar 73 milhões de reais. A partir desse episódio, o Grêmio está negociando sua ida para a FFU. Forte Futebol União era a antiga LFU. O São Paulo e o Santos podem pegar o mesmo caminho. Importante registrar que, além daquela questão e a treta envolvendo o Flamengo na temporada passada, o acesso do Remo da segunda para a primeira divisão também gerou um ruído. É que com mais um clube da Libra, o dinheiro seria dividido, o mesmo valor seria dividido por mais clubes. A ideia dos times que integram a Libra é de que com o acesso do Remo, mais grana estivesse envolvida. Não foi o caso, e a verdade é que a Libra pode estar vivendo seus últimos dias. Hora de falar sobre risco de demissão para Felipe Luiz. O treinador do Flamengo, que venceu praticamente tudo em 2025, já corre algum risco de cair? Essa pergunta foi feita a partir de outro tropeço. O Flamengo foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana nessa quinta-feira, terceiro vice-campeonato consecutivo. O time havia perdido o Intercontinental de Clubes para o PSG no fim do ano passado, perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians outro dia e agora a decisão da Recopa pro Lanús. Apesar da enorme insatisfação do torcedor do Flamengo, que mandou o Felipe Luiz tomar caju depois da derrota para o Lanús no Maracanã, Felipe Luiz está garantido. Não se pensa nesse momento em demissão, até porque José Botto, o diretor executivo de futebol do Flamengo, entende que o melhor nome para gerir, para comandar, para tocar esse Flamengo é o Felipe Luiz. Mas posso assegurar que o Felipe Luiz perdeu o direito de desperdiçar taças. E logo mais, o Flamengo tem decisão do Campeonato Carioca. Depois de vencer por 3-0 Madureira no jogo de ida das semifinais, dá para imaginar que o Flamengo estará na decisão. Se perder a taça para Fluminense ou Vasco, a tendência é que o Fluminense seja o adversário na decisão, aí sim o Felipe Luiz vai começar a correr risco de cair. Até porque Leonardo Jardim, treinador que foi procurado no fim do mês de dezembro do ano passado, enquanto a renovação com o Felipe Luiz não acontecia, o Leonardo Jardim já admitiu que estará à disposição do mercado a partir de março, ou seja, a partir da próxima semana. Só é importante registrar que Felipe Luiz, em seu processo de renovação contratual, acabou se distanciando do presidente BAP. O BAP entendeu que o Felipe Luiz e seu empresário Jorge Mendes jogaram muito pesado, e isso desagradou. E Paquetá foi vice-campeão pela quinta vez com a camisa do Flamengo. Na noite dessa quinta-feira, o rubro-negro perdeu em pleno Maracanã de novo para o Lanús. 3-2 de virada na prorrogação. Na partida de ida, o Fla já havia sido derrotado pelos argentinos por 1-0. Paquetá, que voltou recentemente ao rubro-negro a um custo de 255 milhões de reais, também havia sido vice-campeão outro dia, a perda da Supercopa do Brasil para o Corinthians. O problema é que na primeira passagem do Paquetá pelo Fla, ele já havia sido vice-campeão de outros 3 torneios. Do Campeonato Brasileiro de 2018, da Sul-Americana em 2017 e da Copa do Brasil também em 2017. O mais maluco vem agora. Sabe quantos títulos Paquetá tem em sua carreira como atleta profissional? O jogador de 28 anos atua profissionalmente há 10 temporadas e ganhou apenas 2 títulos com camisas de clubes. Foi campeão carioca em 2017 e da Conference League em 2023. E olha que o Paquetá jogou no Flamengo, no Milan, no Lyon e mais recentemente no West Ham. É bem verdade que ele ainda foi campeão com a seleção brasileira da Copa América de 2019. Pressão gigante no Paquetá, nos jogadores do Flamengo e no técnico Felipe Luiz. Depois de mais um tropeço, são 3 vice-campeonatos consecutivos do Fla, que havia sido derrotado no Intercontinental de Clubes pelo PSG, Supercopa do Brasil para o Corinthians e agora a Recopa para o Lanús. Torcedores do Flamengo, depois da partida, mandaram o Felipe Luiz tomar caju e a pressão não para de aumentar.
Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo. O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, contrato se encerra em 31 de dezembro, e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento, não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação, pro seu próximo clube, tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. Hora de te atualizar sobre a Conmebol. E há uma diretora da entidade sul-americana incomodada com o domínio dos brasileiros na Libertadores da América. Nas últimas 8 edições, somente em 2018 não houve nenhum brasileiro na decisão. Em 5 delas, só tiveram brasileiros. E o Brasil venceu todas as finais desde 2019, um recorde na competição. É diante desse cenário que Montserrat Jiménez, diretora jurídica da Conmebol, admitiu em um evento na Hungria que esse domínio não é bacana, não é legal. Ela disse, abre aspas, hoje já há uma diferença econômica no Brasil para os 9 países sul-americanos. E isso significa que o deslocamento vai ser muito maior, por mais que a diretora jurídica diga, eu não gosto. Ela fala em descolamento do Brasil em relação a outros países por conta do incremento das SAFs. Ela recebeu antes desse evento uma informação do Marcos Mota, um advogado super respeitado no Brasil, de que até 2029 praticamente todos os clubes da Série A serão SAFs. E ela imagina que se já há um domínio brasileiro hoje, a partir do advento maciço das SAFs no Brasil, a diferença vai ser gigante. Você concorda, discorda, o que pensa sobre a Conmebol incomodada com essa hegemonia brasileira? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Leonardo Jardim está decidido a voltar para o mercado de trabalho depois de 2 meses resolvendo problemas pessoais em Portugal. O ex-técnico do Cruzeiro optou por retornar ao mercado de trabalho. Ele está aceitando convites, sua prioridade, trabalhar num clube que possa brigar por títulos. E é basicamente isso que deve afastar a chance de o Vasco contratá-lo. Cruz Maltino que tentou nos últimos dias Renato Gaúcho e Arthur Jorge. Não houve acordo com o Renato Gaúcho por conta da questão salarial. O Arthur Jorge tem uma multa rescisória alta para pagar no Al Rayyan. Em relação ao Leonardo Jardim, ex-técnico pode dar preferência ao Cruzeiro? É possível que sim, mas ele não fecha portas para outros clubes. Quero contar que o Flamengo, antes de renovar o contrato com o Felipe Luiz, chegou a cogitar a contratação do Leonardo Jardim. Nesse momento, dá para dizer que o Felipe Luiz não corre risco de demissão, mesmo depois de mais um vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Mas é bom que ele comece a garantir resultados sob o risco de cair na temporada seguinte a um brilhante do ano de 2025. Leonardo Jardim, nesses 2 meses de pausa na carreira, chegou a recusar propostas do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos e do Olympique de Marselha na França. Você gostaria do ex-técnico do Cruzeiro à frente do seu time? Já use o espaço para comentário, registre sua opinião. Vale a lembrança de que Tite só fica no Cruzeiro para o restante da temporada se for campeão mineiro. Em caso de eliminação para o Pouso Alegre nesse sábado ou derrota numa final do Mineiro para América ou Atlético, o Tite será demitido e Leonardo Jardim passa a ser o plano A, B, C, D, E, F, o abecedário inteiro do Cruzeiro. Mais atrasado que o Felipe Luiz para fazer substituições ou que o Flamengo para contratar. Vale a lembrança de que com o terceiro vice-campeonato consecutivo, o Flamengo havia perdido o Intercontinental de Clubes para o PSG, havia perdido a Supercopa do Brasil para o Corinthians e agora a Recopa Sul-Americana para o Lanús.
há muito barulho pela demissão do Felipe Luiz. Isso não vai acontecer, pelo menos por agora. O que eu posso contar para vocês é que o Felipe Luiz passou a precisar de resultados, tá? Ele passou a precisar de títulos. Ele tinha carta branca, ele tinha uma folga, ele tinha um conforto depois de todas as conquistas do ano passado. Esse fôlego, essa folga, essa gordura foi queimada. Se ele perder o Campeonato Carioca, dá para dizer que a situação do Felipe Luiz vai começar a ficar periclitante. O Flamengo estará na final do Campeonato Carioca, venceu o Madureira por 3-0 na partida de ida, joga na segunda-feira só para cumprir tabela. Aí é entender qual o grau de dificuldade que o Flamengo vai ter contra o Fluminense ou contra o Vasco da Gama, tá bom? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Flamengo para vocês que gostam do conteúdo. Eu peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando as notificações para ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado também. Então, a gente encerra nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você, segue mais, até o próximo vídeo. Fui.